Alô família, fala fiel! Depois de vencer todas as desconfianças, a gente traz aqui o melhor resumo da campanha do heptacorintiano. O melhor da rodada especial do Corinthians campeão está no ar. Vamos nessa! As desconfianças começaram antes mesmo de 2017, mas mesmo assim o Timão navegou com calma, superou as tempestades e vamos relembrar a caminhada do time rumo ao heptacampeonato brasileiro. Claro que o título veio carimbado com muitos golaços. Você lembra os gols mais bonitos? E se tem título brasileiro, tem gente com nome na história. Cássio, Jô, Fábio Carille. Quem mais ganhou o selo de herói do Brasileirão, hein? Vem com a gente, porque o melhor da rodada especial do campeão Corinthians já está no ar. Bom, claro que não se pode começar a contar essa história do título corintiano sem falarmos de 2016. Campeão brasileiro em 2015, o time paulista começava o ano com muita expectativa. Mas a saída do técnico Tite para a seleção brasileira e as frustrações com os substitutos Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira conduziram o clube à crise no final da temporada, sem nenhum título, nem vaga para Libertadores sequer. Com o coração do torcedor machucado, a diretoria abriu os olhos para uma solução caseira. Fábio Carille. Efetivado no início de 2017, o técnico começava a mudança no elenco corintiano. Em meio às dúvidas que pairavam sobre o treinador, veio o rótulo que seguiu e incomodou o time até a confirmação do título nacional. Quarta força do futebol paulista. Apesar disso, o Timão se impôs, venceu os desafios. Todos os obstáculos colocados foram superados. Nem os arquirrivais mais badalados fizeram frente. Consequência, o maior campeão paulista faturava o seu 28º título. Só que nem isso calou a desconfiança. E o Corinthians começava o Brasileirão ainda como a infame quarta força. A estreia do time no Brasileirão fez os críticos irem à forra. Com pouca inspiração, o Corinthians só empatou com a Chapecoense. Para piorar, tudo isso em Itaquera, diante de seu fiel torcedor. Mas se o time decepcionou o torcedor logo na estreia, foi rápido e preciso ao dar a resposta. Vitória no clássico contra o Santos. A alegria dos críticos não durou muito não. Já na quarta rodada, o Corinthians assumiria o posto que não largaria mais, a liderança da tabela. E quem melhor que ele para conduzir essa caminhada? O senhor dos clássicos. Sob a batuta de Jô, o Timão arrancava a vitória e começava timidamente a sonhar com o título. Mesmo com bom início de Brasileirão, o Corinthians não era nem de perto a sensação do Brasileirão. Todos achavam que uma hora ou outra os paulistas iriam cair. E que a primeira queda seria diante do Grêmio, vice-líder em plena arena tricolor em Porto Alegre. Só que com bola rolando, as coisas seriam bem diferentes. O principal motivo? Cássio, o ex-goleiro gremista, estava inspiradíssimo nesse dia. O que ele defendeu, amigo, foi brincadeira. Pode escolher a defesa mais bonita, vai lá. Pegou tudo, até pênalti do craque adversário Luan. Aliás, bota aí, vai. Bota o selo de herói do título pro paredão alvinegro.
E com a certeza de que absolutamente nada passaria pelo goleirão, a turma lá da frente também tratou de fazer a parte dela. Numa arrancada maravilhosa de Paulo Roberto, Jô deixou passar e Jadson conferiu. Que canhota precisa, hein? Marcelo Groi nada pôde fazer. E o Cássio pegou tanto que pegou até a inspiração do Marcelo Groi. O melhor goleiro da Libertadores de 2017 viu a bola passar lentamente no meio das pernas. E viu também o Corinthians disparar. Depois dessa vitória, a diferença de pontos entre os times só aumentou. O embalo do Corinthians não parou, mas poucos ainda davam o devido crédito ao time de Fábio Carille. E quietinho, o Corinthians foi crescendo. Nas apostas, a derrocada do Timão era certa. Dessa vez, o responsável por isso seria o arquirrival Palmeiras. Derby na Allianz Arena, só que um jogador em especial rebatizou o estádio depois desse jogo, Aranas Parque. Pois é, o garoto estava endiabrado e comeu a bola. O Guilherme Arana fez mesmo o time alviverde suar. Sofreu pênalti, marcou o segundo e belo gol da vitória e fez o Corinthians atingir uma marca impressionante. 35 pontos em 39 disputados. De longe, favoritíssimo ao título. Né? Não dá pra negar, incontestável. Guilherme Arana também merece o selo de herói do título. A franca ascensão corintiana não era o suficiente para calar os críticos, não. Aliás, críticos e adversários. Nem mesmo a gordura de 10 pontos do Timão para o vice-líder Grêmio acalmava as coisas. Para alguns, a queda alvinegra era certa. O Corinthians tem se aproveitado, entendeu? Tem feito o dever de casa, tem conseguido vitórias fora de casa, tem esses 35 pontos, mas daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar, não tem uma equipe que comece tão bem assim o campeonato e termine bem. E até porque são 10 pontos, são 3 jogos, nem acabou o primeiro turno ainda. O Corinthians vai despencar na tabela, anote o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Ele vai despencar e o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar. O segundo turno vai ser um campeonato totalmente diferente. Foi aí então que o Corinthians passou a conhecer um pouquinho as dificuldades do Brasileirão. Mas ao contrário do que se possa imaginar, as dificuldades que se apresentaram só aumentaram os feitos alvinegros. E na 14ª rodada, é isso mesmo, apenas na 14ª rodada, a equipe de Fábio Carille saiu atrás no placar. Foi em Itaquera, na Arena, contra o Atlético Paranaense, e esse belo gol de Jonathan. Dos pés de Jô por pouco, o Timão não conquistou uma grande vitória de virada. Mas quis o destino que a primeira vez que o Corinthians enfrentasse problemas no Brasileirão, terminasse empatado. Para os críticos, o tão sonhado sinal da queda corintiana. O alvinegro respondeu a todas as desconfianças e previsões pessimistas do melhor jeito que o futebol permite. Na bola, dentro de campo. Nem a badalada estreia de Diego Alves no gol do Flamengo conseguiu parar o faro de gol de Jô. Na verdade, só uma coisa conseguiu parar o camisa 7. O esforço não foi suficiente para somar mais uma vitória, mas foi o bastante para o Timão conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno. Um duro golpe para os mais críticos. Se o título do primeiro turno não foi o suficiente para diminuir a desconfiança, uma marca histórica talvez fosse solução.
E foi com essa missão que o Coringão entrou em campo no Mineirão, diante do Galo e a torcida atleticana. E a gente sabe, né, família? O destino capricha, ainda mais quando o papo é futebol. E a tal lei do ex. Não foi difícil imaginar quem abriu o placar, né? Artilheiro do Galo na conquista da Libertadores em 2013, o camisa 7 corintiano abriu o placar e não comemorou. Respeito ao Galo, a torcida mineira, a passagem vitoriosa aí no time atleticano, mas quem não tinha nenhuma ligação com o Galo e pôde comemorar à vontade o seu gol foi Rodriguinho. 2-0 Timão e 44 pontos na tabela. Nada menos que o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E essa marca ainda seria melhor com a vitória na última rodada sobre o Sport em Itaquera. E teve mais um turno com turbulências, desconfianças. Mas como é muita emoção para aguentar de uma vez, o melhor da rodada especial do campeão Corinthians dá uma parada. E antes, a gente fica com 5 gols mais bonitos do Timão nesse heptacampeonato brasileiro. Gols eleitos pela enquete do portal do Esporte Interativo. Rapidinho a gente tá de volta, hein? Corinthians, lateral batido, bola enfiada pela meia. Rodriguinho para Fagner, dominou, fez a finta, levou da linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bola passa, cai na esquerda, falha, Maicon, voltou Marana, pro gol do Corinthians, Guilherme Arana. Gol do Timão, irresistível Corinthians aqui na arena, avassalador, começo de jogo, 1-0 pro Timão. Tem aberto pelo setor de esquerda, pedindo jogada em profundidade, Cleison, enfiou para Cleison, balança em frente à marcação do primeiro, escapou, abriu na esquerda para Arana, cruzou na boca do gol, vai pintar o primeiro do Corinthians, bola batida, Marquinhos Gabriel, gol! Do Corinthians! Marquinhos Gabriel para o Timão! Gabriel vai levando o centro da fita, Marquinhos vai bater, olha o toque, direita pro Jadson, vai pra entrada da grande área, levantou pro segundo pau, Rodriguinho, de cabeça escorou, Jô, tenta o giro, vai marcar, bateu, gol! É do Corinthians! É o Jô, o artilheiro dos clássicos que coloca a bola na rede. Jô marca um golaço em Itaquera. Jô, que da pior foi pra melhor. O cara que deu a volta por cima para se tornar outra vez um grande artilheiro. Vem Corinthians no campo de ataque. Rodriguinho dominou, recolheu, bateu! Lindo, 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 lindo. Golaço! Golaço! Rodriguinho! Driguinho! Rodriguinho para o Timão! Uma pintura de gol! Maravilhoso, excepcional! Lindo, lindo, lindo gol do Rodriguinho! Ô Glória! Tamo de volta, galera, com o melhor da rodada especial do campeão Corinthians. Sem perda de tempo,
Vamos voltar a relembrar a trajetória do heptacampeonato alvinegro. Após um primeiro turno praticamente impecável, o Corinthians finalmente conheceu sua primeira derrota no Brasileirão. E ela veio na segunda rodada do retorno. A liderança já era mais do que realidade, e o favoritismo alvinegro também. E assim o Corinthians entrou em campo em Itaquera contra o desesperado Vitória. Para os pessimistas, a partida foi um prato cheio. Derrota por 1-0 contra uma equipe da parte de baixo da tabela, mas nas arquibancadas, o que se ouviu ao fim do jogo foram aplausos para um time que teve apenas uma noite ruim e viu sua marca de 5 meses de invencibilidade ruir. Segundo turno, de fato, não começou bem para o Corinthians, não. Diferentemente da primeira metade do Brasileirão, o Timão cambaleou e deu esperança aos rivais. Um desses era o São Paulo Futebol Clube. Afastado da briga pelo título, o tricolor lutava para fugir do rebaixamento. E nada melhor para ganhar moral do que bater o arquirrival na casa deles. E foi nesse ambiente hostil que o Timão provou que a superação alvinegra era maior que qualquer obstáculo. Longe da sua melhor fase, o Corinthians foi a campo no Morumbi enfrentar não só o São Paulo, como sua torcida. O jogo de maior público de todo o campeonato. Mais de 60 mil vozes contra o time de Fábio Carille. E o Corinthians soube sofrer diante do tricolor. Saiu atrás do placar, foi pressionado, Cássio que o diga. E aproveitou uma falha defensiva e uma oportunidade que surgiu para empatar o jogo. Sorte de campeão, vontade de campeão. Muitas classificações para o mesmo significado. Algo já indicava o hepta alvinegro. E o Timão acordou. E acordou para valer justo contra quem? Justo contra o arquirrival. Com a inconstância do segundo turno e os rivais sonhando em se aproximar, Corinthians precisava vencer, precisava retomar o caminho da tranquilidade. Pela frente, o derby em Itaquera. O arquirrival Palmeiras ainda acreditava que poderia tomar a ponta na tabela. A distância era curta, se comparada ao que já havia sido feito. E foi assim que as equipes pisaram no gramado da Arena Corinthians. Provocação das arquibancadas, pressão e uma atmosfera que não podia ser vencida. E não foi. O jogo fez jus ao histórico do derby. Romero, impedido, é verdade, tratou de fazer o Corinthians sair na frente. E com direito a selfie e tudo mais, hein? Que foto histórica. O tenente Balbuena, do jeito que deu, empurrou para dentro e fez 2-0. Aliás, o xerifão merece, hein? Bota o selo de herói do título pro zagueirão paraguaio. E claro, se tem clássico, lógico que tem gol dele. O rei dos clássicos, não podia faltar, né? Jô, sempre ele. Sofreu e converteu o penal. Então, sejamos justos. Esse aí já merecia o selo faz tempo, hein? Então bota logo o selo de herói do título pro filho de Itaquera, Jô. Os 2 gols do Palmeiras pouco adiantaram. A vitória corintiana era certa e o título, bom, esse estava ficando muito mais perto. O reluzir das luzes no troféu já era visto pelos corintianos, mas as mãos alvinegras ainda não conseguiam alcançar a taça. E para ficar mais perto do sonho, Timão precisava vencer um adversário complicado, o Atlético Paranaense,
em plena Arena da Baixada. O jogo foi pegado e por pouco não surpreendeu os mais desavisados. Com o titular Cássio servindo a seleção brasileira, coube ao reserva Walter ser um dos heróis da partida, defendendo um pênalti decisivo. É verdade que o Walter viria a se lesionar e ser substituído ainda no final dessa partida. Mas o futebol tem dom para travessuras. A bola gosta de surpreender e elevar os mais contestados. E foi assim que surgiu mais um herói improvável na conquista do hepta. Ele cortou para dentro, preparou o chute e com certeza muitos alvinegros levaram a mão à cabeça e se desesperaram. Mas a única coisa que se ouviu depois da batida de Giovanni Augusto foram os gritos de gol. Foi o primeiro gol do jogador em 2017. E logo um gol desses, importantíssimo. Se ainda tinha alguém que duvidava do título corintiano, o acaso do além e a improbabilidade do herói, somadas a mais 3 pontos na tabela, foram um tremendo balde de água fria nos rivais. Só que o verdadeiro balde de água fria viria apenas na rodada seguinte. As contas para o título eram simples: vencer e torcer por um tropeço do vice-líder Grêmio. E assim, o Corinthians recebeu o Avaí em Itaquera. E quem disse que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Se Giovanni Augusto já foi um herói improvável, o que dizer de Casim? Goleiro Douglas se mostrava um rival complicado de ser batido, mas a improbabilidade, o além, a sorte, como queira chamar, o que a gente sabe é que alguma coisa aconteceu e o Casim finalmente pôs fim ao seu jejum de gols. Um gol de peito, de raça, de título. A vitória magra para cima do Avaí deixava o Timão com 1,5 mão na taça. Para a torcida, não faltava mais nada. Aliás, espera aí rapidinho. O que a estrela do Carille brilhou nessa campanha foi brincadeira, hein? Até o Casim fez gol importante. É mole? Substituindo o atacante Jô, que estava suspenso. Bota o selo de herói do título pro professor, porque a gente tá devendo, hein? Mas nem com tudo tão encaminhado, o Corinthians tirava os pés do chão. E foi com esse pensamento que o Timão foi a campo diante do Fluminense, pro jogo que poderia dar o título de heptacampeão brasileiro alvinegro. Arena lotada, festa montada, a atmosfera perfeita para o time de Fábio Carille. O gol do Fluminense, logo no início, foi um mero capricho do destino. Uma peça pregada em um time já calejado. Quem tanto sofreu com as críticas durante todo o campeonato, mesmo liderando praticamente o torneio inteiro, não poderia ter em seu jogo final facilidade para confirmar a conquista. E foi assim, na vontade característica do time, que marcou toda a campanha. E quem você acha que esse mesmo destino caprichoso colocou para definir a virada corintiana, hein? Ele, claro, Jô. Com a cabeça calibrada, o artilheiro não só empatou, como virou, abrindo caminho para a festa do título. Depois coube ao ídolo o grito final. Jadson recebeu de Fagner e levantou a cabeça. Com classe, uma batida seca, cruzada. Seca como a garganta de cada corintiano depois do grito de gol. Inclusive, família, esses dois aí merecem, hein? Então quebra o protocolo e bota logo 2 selos aí na tela.
Um pro Fagner e um pro Jadson. Que campanha corintiana, hein? Depois disso, ainda teve tempo para uma homenagem mais do que merecida. Depois de 472 dias longe dos gramados, o meia Danilo voltou a atuar pelo Timão e carimbou seu 7º título com a camisa do clube. Com a festa montada, faltava só o apito final. E depois dele, amigo, as imagens falam por si. Festa, alegria, comoção, emoção, todos unidos num único sentimento na arena: o amor pelo Corinthians. Taça na mão, faixa no peito e sorriso no rosto. Depois de ser taxado como a 4ª força do estado, ser desacreditado por todos e provar que do Corinthians não se pode duvidar nunca, o Timão levantou o seu 7º título brasileiro. É isso aí, família! O melhor da rodada especial do heptacampeão Corinthians vai ficando por aqui. E a gente se despede, claro, com um momento da glória maior corintiana. Ô Glória, solta o grito, fiel! O Corinthians é heptacampeão brasileiro! Salve, Timão! Joãozinho e Cadinho juntamente com o Esporte Interativo.